Olá, meu internauta. Estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast. É sempre muito bom estar com você e hoje estou muito feliz por mais esse encontro nessa sexta-feira maravilhosa. Nesta sexta-feira, né? Então estou muito feliz e olha quem eu convido pela primeira vez em uma pessoa em 2 sexta-feiras consecutivas, porque hoje estou trazendo o Pastor Galba, que aqui vou lhe chamar de Dr. Galba. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo novo convite e estou à disposição. Vamos dialogar, conversar agora sobre o tema... Política, vamos falar aqui de política, viu? Inclusive, ele saiu candidato a prefeito em Paracuru, veio de Paracuru para cá, meu irmão, para nós falar da política de Paracuru. Tá boa ou tá caótica lá a situação? Rapaz, infelizmente, Paracuru, ele tomou uma decisão de trazer uma pessoa de fora da cidade, que não conhece, que não tem pertencimento, e nunca se viu uma rejeição gigante como está em pouco mais de 12 meses de gestão. Pronto, então a gente vai abrindo aqui o bate-papo de hoje, é um bate-papo bem aberto aqui, então ele vai contar muitos detalhes aí de como está acontecendo a administração, né, em Paracuru, Ceará, uma cidade turística e tudo, e já começo aqui mandando um abraço, porque assim, eu queria lembrar que o Dr. Galba, ele também é moita, e eu também sou moita, e eu queria mandar um abraço pro meu primo Júlio Moita. Né? Júlio Moita, ele admira bastante os podcasts que eu fiz com você, ele disse que vem acompanhando. Né? Muito obrigado, um grande abraço, vamos nos encontrar e nos conhecer. Tenente Júlio Moita. Que bom. Meu querido, é uma satisfação ter você aqui mais uma vez no nosso podcast, então a gente vai começar muito bem, vamos lá. Nós estamos num período de carnaval, e por ser... passou, né, o carnaval, né? Isso. Passou na quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza. Aí agora todo mundo vai cair na real, né? Todo mundo vai cair da realidade como ela é. Pronto, exatamente. Mas todo mundo sabe que Paracuru é uma cidade turística, né? Uma cidade que por muito tempo o turismo foi bem evoluído. Nesse ano, como foi fazer um turismo no carnaval paracuruense? Na verdade, a primeira coisa que que as pessoas precisam entender que turismo é diferente de evento. Sim. Então, às vezes as pessoas imaginam que o turismo é um evento, uma noite. E isso, às vezes, até atrapalha a cidade. Porque a cidade, uma cidade turística, ela precisa ter uma agenda, ela precisa ter projetos para o ano inteiro. Sim. Ela precisa ser... Tem que ter uma permanência, Ela né? tem que ter uma permanência e ela tem que ter opções. O político, e eu posso dizer, porque eu já viajei o mundo inteiro. Já viajei países na Europa, já morei na Europa, já morei nos Estados Unidos. Então, o turismo, ele tem que partir daquilo que a cidade tem de melhor, tem que ser aprimorado e vendido para o turista. E hoje o turismo é chamado turismo de experiência, que é quando você vai para a cidade ou experimenta ou experimenta a comida, a gastronomia, melhor dizendo, ou experimenta o ambiente, ou experimenta o meio ambiente, ou experimenta a cultura da cidade. Então, não existe mais no mundo aquele turismo de evento. Porque as pessoas vão e simplesmente se divertem ali por 1 hora, por 2 horas, gasta-se um absurdo e vai embora. Então, no Paracuru, infelizmente, nós estamos nesse momento. Só para você ter uma ideia, colocaram a secretária de turismo, uma menina de 18 anos que nunca tinha trabalhado na vida. Então, é muito difícil você estruturar um turismo de experiência, um turismo de valor e de agregação de valor, quando a pessoa não conhece nada na vida. Nem trabalhou, não viajou, não experimentou. Então, você não pode dar aquilo que você não tem. Não estudou. Então, veja a situação que o Paracuru está passando agora. Por o que eu entendi, não dá nem para fazer uma cobrança a ela, porque ela não tem a obrigação de ter a competência. Não tem obrigação. Na verdade, isso foi a escolha da prefeita, né? A gente... É um cabide, ela está pendurada no cabide, é Pronto, isso? Exatamente. Parece-me que o pai foi coordenador de campanha, né? O que todos dizem. Inclusive, não pode nem ser candidato a nada, nem ele, nem a mãe dela,
porque tem problemas, né? A Justiça Eleitoral trouxe a baila, né? Todos esses processos porque tentaram ser candidatos e não puderam. E então colocaram uma espécie de cabide e o resultado é que o Paracuru está vivendo de noites de carnaval, de noites de Réveillon, gastando um absurdo de dinheiro, que na verdade é um turismo insustentável. Doutor Galba, na sua opinião, esses eventos que é momentâneo, né? Não tem aquela permanência do turismo como já teve há anos, né? Em outro momento, né? Tem algum propósito específico? Na verdade, assim, o que a gente diz em gestão pública, e eu estudo gestão pública há bastante tempo, tenho um doutorado nessa área, mestrado, é que, às vezes, se faz políticas públicas sem saber o efeito que essa política pública vai ter. Então, quando a pessoa não tem noção do que pode ser feito, do que deve ser feito, ela faz qualquer coisa. Então, para que a população pense que está havendo um turismo, se investe milhões, nesse caso, esse carnaval, por exemplo, gastou-se 25 milhões, quando a cidade fechou o seu único hospital que tinha, a Santa Casa de Paracuru, fez uma maquiagem num posto de saúde. Fechou o único hospital? O único hospital da cidade. Segundo eles, era caro, porque gastava 500 mil por mês, ou seja, nós estamos falando de 5 milhões e 6 milhões ano, e gastou-se 27 milhões só em 3, 4 noites de carnaval. Então é uma falta de visão da gestora absurda. A população tem ficado atônita, porque as promessas foram muitas, mas a própria gestora também nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, além de ser dentista e nomeada pela irmã, que também era gestora. Então, nós estamos vivendo um tempo onde a população está tentando entender qual é a lógica gerencial e de gestão pública que a prefeita quer colocar na cidade do Paracuru. Qual é o número da população lá de Paracuru? Paracuru já tem em torno de 40 mil habitantes, 32 mil eleitores. Doutor Galba, e pode fechar o hospital, o único hospital de uma cidade desse porte? Veja, na verdade, e aí eu posso falar porque eu sou servidor do Ministério da Saúde de Brasília, né? O sistema SUS, ele é um sistema descentralizado. Então, as decisões, elas são tomadas pelo prefeito e por seus vereadores. A nível de estado, pelo deputado estadual. Quando se descentraliza, essa descentralização é feita dentro do município, da esfera município. Dentro do município. Repassa o recurso para o Fundo Municipal de Saúde e o prefeito e seus vereadores tomam as suas decisões. Então, o Ministério da Saúde repassa o recurso, seja para Frecheirinha, seja para Tianguá, seja para Paracuru, e cabe ao povo escolher prefeitos e vereadores capazes de gerenciar esse recurso, inclusive tomando a decisão que não vai querer mais ter hospital. Então, essa é uma decisão local, aí cabe ao Ministério Público analisar o quanto que isso tem viabilidade ou não, mas em paralelo, eles pegaram o principal posto da cidade, posto de saúde, desabrigaram os médicos e as pessoas que eram atendidas naquele local, fizeram uma reforma e chamaram de hospital sem ser hospital. Eu costumo chamar de hospiposto, da cruz e da pedra, porque nem o nome hospital eles puderam botar, porque na verdade não é hospital, botaram a cruz na frente e o povo diz que só resta olhar para a cruz e sair pela pedra, que é onde muitas pessoas têm padecido lamentavelmente. É o equivalente a uma unidade mista, mais ou menos assim? Seria equivalente à unidade mista, né? Eles estão tentando estruturar a toque de caixa, mas é outro motivo de muita reclamação e de rejeição quando fecharam o único hospital da cidade. Doutor Galba, Paracuru ainda tocando no assunto de turismo. Lá foi uma cidade muito bem vista no turismo. E parece, a impressão que eu tenho, olhando de onde moro, né, e por onde tenho andado,
é que é como que estivesse se apagando essa imagem num cenário do turismo cearense. Sim, sim. Essa sensação, ela é minha Não, ou realmente ela é de real. fato Por real? exemplo, a Embratur fez um evento recentemente no Ceará, onde foram escolhidos Aracati, Morro Branco, Fortaleza, Camusim, Jericoacoara, como as principais cidades. Eu acho que não está mais gelada não, mas... Sim, obrigado. As principais cidades, se eu não me engano, ou eram 11 ou era 12, onde o trade turístico seria direcionado, nacional, para essas cidades. Paracuru ficou fora. Foi, e ficou né? fora por quê? Porque, na verdade, quando você tem um secretário de turismo que tem 18 anos, que nunca trabalhou na vida, a instituição Embratur, que é um órgão de profissionais de turismo, eles se negam a ter esse tipo de relacionamento, porque eles sabem que não vai dar certo. Eles sabem que o que vai restar é apenas um evento, é apenas uma gastância, a gente chama de gastância, né? Você gastar em 3, 4 noites 25, 27 milhões, quando os demais prefeitos que fizeram essa imagem bela que você diz de Paracuru, gastavam 4 milhões. Então se gasta 7 vezes mais o valor e certamente a população, além de não ter como gastar em turismo, não terá recurso para a saúde, para a educação e, por exemplo, para as ruas que hoje são alagadas, pessoas que moram na lama e não têm o dinheiro suficiente no caixa da prefeitura para cuidar da nossa gente. Doutor, para você que tem Paracuru no coração, você se sente um filho de Paracuru, não é isso? Ou eu estou enganado? Isso. Porque a gente conversou em Isso. off. Como você se sente diante de uma situação dessa daí, vendo com base nas informações que você me repassou, vendo esse regresso? Na verdade... Sobretudo no turismo e na saúde, né? O que foi abordado até agora. Na verdade, por exemplo, todo fim de semana eu estou no mercado de Paracuru, todo fim de semana eu estou na feira de Paracuru, eu frequento a orla de Paracuru, os barraqueiros, sempre estive com os barraqueiros, inclusive quando foram fazer uma mudança, eu estava lá com eles, fizemos reuniões, restaurantes de Paracuru. Então, eu trabalho em Fortaleza, né? Mas tenho casa em Paracuru e todo fim de semana, na sexta-feira, já estou por lá. O que a gente percebe é uma frustração, né? As pessoas estão frustradas, as pessoas estão desconfiadas, as pessoas estão desesperançadas, porque foi muita promessa, né? E de palanque. Era mirabolante ou era bonita a promessa assim? Dava para ser cumprida se houvesse Era bom mirabolante, gosto? só para você ter uma ideia. Fizeram uma maquete de um hospital de 3 andares e disseram que iam fazer no primeiro ano. No primeiro mês fecharam o único hospital e até hoje só fizeram a maquiagem de um posto. Então são coisas assim realmente mirabolantes, sem base. E aí eu nem culpo as pessoas que estão trabalhando, eu culpo a gestora. Porque, na verdade, ela não tinha nenhum conhecimento de gestão pública, nunca trabalhou na área de gestão pública, e simplesmente ela entrou no município achando que podia fazer qualquer coisa e viu que, na verdade, não pode. Hoje, por exemplo, você tem pessoas que tiveram que dormir 2 madrugadas para conseguir ao relento, para conseguir uma vaga de creche. 2 madrugadas. Nunca aconteceu isso. A pessoa dormiu não me lembro bem a data, mas era dormir a madrugada de domingo para segunda, ficar na fila de segunda para terça, para quarta-feira poder ter direito a uma vaga de creche, que é a creche da Lagoa. Pessoas que vão para consultas, 8 consultas por dia, quando tem que chegar às 10 horas da noite para ter uma consulta. Várias pessoas graves não podem ir para o hospital que ela fechou, vão para o tal do hospiposto, várias já morreram. Vários, não foi um, não foi caos. 2. Eu nem É um caos na área da saúde. Eu não imaginava que existisse ainda uma situação dessa daí. Sim. E aí, um grande problema. Como o hospital ele não é classificado como hospital, ele não está no sistema de regulação nacional. Então, ele não consegue transferir o paciente para hospitais de referência, porque ele não está devidamente regulado. E aí, como registrado. é que fica? O pessoal está lá aí desamparado? O pessoal fica lá desamparado, horas e horas, pedindo, por favor, que um hospital receba e, pasmem,
eles compraram um carro particular e esse carro fica levando para a porta dos hospitais para ver se o paciente entra. E vários pacientes morreram nesse traslado, porque se for ambulância, bate e volta. Porque não pode, porque tem que ter a regulação. Então leva um carro particular, como se fosse, na verdade, particular, mas de pessoas ligadas à prefeitura, como se fosse um familiar, vamos dizer assim, levando para o hospital. Então é um caos, é uma falta de conhecimento absurdo do sistema SUS, né, que não tem noção de como funciona o SUS. E eu, que sou especialista, já fui secretário de saúde, trabalho 25 anos na gestão do SUS, trabalho no Ministério da Saúde de Brasília, eu jamais imaginei também que tamanha incompetência fosse colocada numa gestão do SUS no município. Eu estou pasmo, porque eu nunca imaginei que isso ainda existisse no Brasil. Estou me referindo a Brasil, não em Paracuru. Isso. Uma cidade de 40 mil de 40 mil habitantes, uma cidade próximo de Fortaleza. Paracuru é uma cidade que tem belezas naturais, de um povo trabalhador, acolhedor. Realmente, assim, são pessoas que eu sinto como se fossem meus familiares, né? E a gente lamenta, porque realmente a cidade não está bem. Que situação, rapaz. Eu não sabia que estava a esse ponto, né? Eu me encabulei aqui, achei mesmo, fiquei impressionado, foi com a condição da pessoa adquirir uma vaga numa creche, ter que passar 2 noites ao relento, ficar num... Olha, nos primeiros dias, uma das primeiras decisões, aliás, no primeiro dia, a prefeita assinou um documento demitindo quase 500 pessoas da educação, de uma canetada só. Então, e aí, professores, chamados professores auxiliares, formados, preparados, capacitados, que ganhavam de 1,5 a 2 salários mínimos para dar suporte aos demais professores, todos foram demitidos, e ela fez uma coisa que ela chamou de seletiva para colocar bolsistas de R$800, que nunca trabalharam na educação. E aí, essa a qualidade da educação que ela está dando para os nossos alunos. Só para você ter uma ideia, durante um ano, ela nunca deu material escolar, farda, nem sapato para os alunos. E as pessoas que às vezes não têm condição de adquirir, porque ainda tem... Muitas pessoas, inclusive, como é que funcionava? E livros também. O aluno, ele tinha um livro compartilhado com 3, 4 alunos. Então, hoje eu levava um livro para estudar, amanhã você leva o livro e eu não tenho o livro, depois o outro aluno leva o livro e nós dois ficamos sem livros. Então, é uma coisa assim que você não tem noção, né? Não tem ideia do disparate gerencial que se instalou na cidade do Paracuru. Quando a gente falou aqui do turismo, é porque eu queria ver como é que estava o turismo, porque lá, como eu falei, já brilhou para o Brasil, Paracuru. Sim. E hoje a gente vê como uma imagem se apagando, né? Sim. E gastando um absurdo de dinheiro para promover esses dias, né? Vamos dizer assim. E aí é um gasto sem um retorno garantido, porque a cidade não tem uma agenda turística. Pois é, não tem um trade turístico, não tem uma capacidade turística. Né? E aí outras coisas mais. Por exemplo, houve o que a gente chama lá do escândalo do Fundef. Uhum. Então, o que é que fizeram com o Fundef? Pegaram todos os assessores políticos, demitiram os professores, colocaram esses bolsistas, que eu até apelidei de Bolsa Fome, que é R$800. Então, eu chamei de Bolsa Fome, que a pessoa trabalha 30 dias para ganhar R$800. E o dinheiro que restou, deram salários, nomearam assessores políticos com 5, 6 mil reais, que nunca passaram na frente nem de uma escola. E aí colocaram dezenas deles. E aí, só para você ter ideia, tem vereador que foi denunciado, que tem família de 10, de 11, de 12 pessoas, todos que nós apelidamos do sanguessuga do Fundeb. Gente que mora na Bahia, no Piauí, ganhando pelo Fundeb, que nunca foi nem no Paracuru, é só gente de um vereador.
Então, é uma situação que realmente... São aqui, com base no que você está falando, eu acho que eles ensinam por reembolso postal. Né? Reembolso postal, alguma coisa, ou por rádio, né? Ondas de rádio. Ondas de rádio, antiga. Como no passado. Então, realmente, assim, é uma situação que o primeiro ano foi muito difícil. Tudo isso trouxe muita desesperança, trouxe muita frustração das pessoas, né? Porque as pessoas mudaram o prefeito que estava imaginando que teria uma melhoria e houve um retrocesso. Tanto que hoje as pessoas falam muito do ex-prefeito, no sentido de que tem que voltar, tem que ter uma nova chance. Mas o que eles fizeram? Transformaram o ex-prefeito em inelegível de imediato nesse ano. Eita. Porque eles têm toda a máquina na mão, né? Levaram para a Câmara, houve uma votação e o prefeito está inelegível. E o Paracuru, buscando uma esperança, uma possibilidade de, no futuro, ter alguém com sentimento de pertencimento, que conheça as pessoas. Porque a prefeita, ela chegou na cidade e até hoje ela não tem uma casa na cidade. Ela mora numa pousada, só para você ter uma noção. É um amor grande, né? É um amor grande. Não comprou uma casa, não alugou uma casa. Dizem as pessoas que não vai na prefeitura, não vai despachar na prefeitura, raramente se encontra na prefeitura. Então, são coisas que, infelizmente, o paracuruense não estava acostumado. Então, por exemplo, os ex-prefeitos sempre estavam na prefeitura, a casa deles era aberta para o povo. Só para você ter ideia, um dos ex-prefeitos, o povo ia tomar café e almoçar na casa dele. 30 pessoas, 40 pessoas, e não era um dia, era todo dia. Aí agora a prefeita nem casa tem na cidade. Rapaz, em alguma circunstância jurídica, pousada é residência. Até boleia de caminhão é residência, sim, em alguma circunstância. Mas, para minha opinião, nesse sentido aí, ela não tem residência, ela não reside. Não reside, ela não tem. E pior, é como se você não quisesse viver no meio do povo. É como se você não quisesse viver nas ruas do povo, como se você não quisesse viver nas comunidades do povo. E a residência que diz que ela mora, que ninguém sabe onde mora, é uma pousada só de turistas do exterior. Só para você ter uma noção. Um absurdo o valor do aluguel, que ninguém sabe quem é que paga, porque é uma pousada de estrangeiros, até os donos parece que são estrangeiros. Então, assim, são coisas que inexplicáveis, né? Realmente inexplicáveis. E, acima de tudo, o povo não consegue ter esse contato do dia a dia com ela. E aí, para reverter isso, o que ela faz? Ela faz aparições. Passa numa rua, tira uma foto comigo, faz um vídeo, pronto, eu estou no meio do povo. Aí, daqui a uma semana, passa noutra rua, faz aparições como fantasma e some. Aí as pessoas dizem que não está na prefeitura, que não despacha na prefeitura, e assim tem sido o impacto que a população de Paracuru tem sentido nesse momento. Então, é impacto após impacto. Primeiro foi a demissão de todos os professores, quase 500 educadores, na verdade envolvia outras áreas. Depois o impacto do Fundeb, onde foi colocado todos esses sanguessugas do Fundeb. Depois, o impacto de colocar R$800 da Bolsa Fome. Aí, depois, o fechamento da Santa Casa. E os impactos vão acontecendo a cada dia, né? E agora, a gastança absurda, né, de 25, 27 milhões do Carnaval, e a população realmente está muito desconfiada de que esse dinheiro vai fazer falta nas políticas públicas, saúde, educação, a infraestrutura, as estradas e demais áreas. Tem um ditado popular, quando eu era menino eu escutava muito, hoje não mais, mas já escutei muito, que não existe um bonito sem taxa, nem um feio sem graça. A prefeita, tem algo que ela fez de bom que lhe surpreendeu? Olha, para ser sincero, até hoje não. Nada? Nada, absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, a gente acompanha muito as redes sociais,
só elogia quem está pendurado na prefeitura. Só tem elogio de quem está pendurado na prefeitura. Você não passa num comerciante, numa pessoa da feira que diga assim, fez isso e está ótimo, fez isso e foi muito bom. O pessoal até diz, não, o posto ficou bonito, mas o atendimento era lá na Santa Casa. Né? Então, é uma gestão que ela não tem profundidade. É uma gestão para inglês ver, para as câmaras. Mas o funcionamento, realmente, hoje nós não temos nada para elogiar. E ela tem até feito, no sentido de reformar unidades. Reformou o posto, reformou isso, reformou aquilo. Só que pintura, cerâmica e cimento não atende ninguém. O que atende é profissional, é médico, é enfermeiro. E isso a gente não vê a mudança, pelo contrário. Um outro exemplo. Tirou todos os carros da saúde das comunidades. As comunidades, os distritos, cada um tinha um carro. E a locomoção é importante. Que é a locomoção importantíssima, por exemplo, na urgência. Ela centralizou tudo. E a população reclamando. E aí, esse recurso, por exemplo, uma das principais avenidas, que é a João Lopes Meireles, inclusive eu fui pastor lá na igreja, na maior igreja da João Lopes Meireles, então é a segunda maior avenida da cidade. Então, ela está embaixo d'água, na lama, cheia de buraco. Aí, no carnaval, ela aparece com tratores, com máquinas e com pista, fazendo o caminho para a área do carnaval, fora da cidade, num terreno privado, que ninguém sabe nem de quem é. Então, mas deve ser de alguém que ela sabe. Deve ser de alguém que a gente não sabe quem é. Então, veja, são muitos erros, erros infantis, né? Erros infantis, e é por isso que hoje existe um nível de insatisfação realmente muito forte com a gestão da Gabriela de Maranguape. Ninguém pode contar com o antes, tem que contar com o agora. Se você se tornasse prefeito, pegasse hoje, estou falando de um caso hipotético, uma situação hipotética. Sim. Você pegasse hoje a prefeitura, o que você faria, doutor Galber, para mudar tudo isso aí, mudar essa realidade, agir com empatia e fazer com que o povo tivesse uma vida eu vou falar das minhas diferentes. Vou falar das minhas propostas. A primeira proposta, uma das principais propostas, eu ia fazer um processo seletivo do menor chefe até o secretário. Só lembrando aqui ao pessoal do TRE que ele não está pedindo voto, a gente está tocando aqui. E nem sou candidato nesse momento. Nem é candidato nesse momento. Aqui é uma situação, uma condição hipotética. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falei, inclusive as pessoas agora mesmo me lembraram, era, olha, todos os paracurenses terão chances iguais de ser secretário até a menor chefia. Outra coisa, político que não conhece a área jamais teria vaga de secretário de educação, secretário de saúde. Ele poderia desenvolver um trabalho, por exemplo, nas comunidades políticas, mas não colocar pessoas que não conheçam a área. Então, esse é um dos grandes problemas dela. Outra coisa, ela criou 17 cargos de R$6 mil cada um. É 1 milhão por ano de subsecretário. Subsecretário, que nunca existiu. Eu acabaria isso de imediato. Isso é um gasto desnecessário. Serão 4 milhões do povo de Paracuru só para pagar. E só colocou o político. Supérfluo, né? É supérfluo, absurdamente supérfluo. Outra coisa, só para você ter ideia, hoje nós temos 4 secretários de infraestrutura. 4? 4. Ela pegou, dividiu a Secretaria de Infraestrutura em 2, botou um secretário em cada um e 2 subsecretários em cada uma. Então nós temos 4. E a cidade se acabando de lama, de buraco, não tem coleta de lixo, então são muitos erros. Outra coisa, reabriria o hospital imediatamente. Reabriria o hospital de forma imediata. Outra coisa que eu faria de imediato, o ex-prefeito, ele deixou um recurso para reformar o Mercado Central. Até hoje, durante um ano, o recurso estava lá. Inclusive, eu consegui, pela minha associação, um valor
que foi depositado na prefeitura para fazer a reforma, além do que o ex-prefeito tinha feito. Licitação pronta, empresa pronta, verba pronta. 12 meses ela não botou um pincel de tinta no Mercado Central. Está lá as pessoas alagadas na lama. Outra coisa que eu faria, ela não criou um emprego até hoje. Um emprego. Não, ela criou um emprego. Ela tem uma formação de mão de obra para emprego, porque nós somos do lado do porto. Então, além de colocar uma escola de formação para as pessoas trabalharem no porto, nós temos lá o prédio, que é o antigo prédio da rodoviária antiga, que foi dado por um tempo para o Banco do Brasil, que na época eu fui contra, e que agora o Banco do Brasil devolveu. Então, o que nós faríamos? Um centro de feira e um receptivo, um centro de feira, artesanato e receptivo turístico, no coração de Paracuru. Sabe o que ela disse que vai fazer? Vai dar uma máquina de raio-x pro povo. E aí? No coração da cidade. O único prédio, o melhor prédio, que poderia receber o turista, que poderia gerar renda, emprego. Ela disse que vai dar raio-x, vai dar máquina pro povo fazer exame. Então é uma falta de inteligência que, assim, a gente fica abismado, né? Outra coisa, voltaria... Você esperava um pouco mais dela, doutor? Muito mais. Muito mais, pelas promessas, né? Mas olhando de onde ela vem, né, é difícil, porque a pessoa nunca trabalhou na vida. Além de ser técnica. Nunca trabalhou? Não, era técnica, uma dentista. Ela nunca trabalhou em gestão de nada, além da irmã dela ter colocado ela na gestão durante um ano para dizer que podia ser prefeita. Então, vamos dizer, seria improvável que ela conseguisse gerenciar alguma coisa. Aí o pior, dentro dos secretários, você não tem ninguém que tenha experiência anterior sólida. E gerir, assim, o cara se tornar prefeito sem trazer conhecimento, experiência de dentro da gestão pública. Então, só para você ter eu vi vereador, deputado, não vou citar nome, que se tornou prefeito e não agiu conforme o pessoal esperava, não. E não é má fé. Mesmo tendo boa fé, mas... Eu vou te dar um exemplo. Mas não conseguiu No cumprir. Carnaval do ano passado, eu fiz um vídeo da frente da arena do Carnaval. Um dia antes de começar o Carnaval, uma empresa montando e as licitações foram feitas no dia antes, com as empresas já montando. Aí eu fiz isso, inclusive foi enviado para o Tribunal de Contas do Estado, né? Quando foi agora, ela fez 2 dias antes. A empresa já montando uma coisa gigante e ela fez, na verdade, 1 dia e meio antes a licitação. Então, ou é muita incompetência, ou é muita desorganização, ou é má fé. Você gastar 25 milhões sem uma licitação, com tudo acontecendo, e você fazer uma licitação 1 dia e meio antes... Estranho. Doutor, você tocou no assunto aí que me relembrou algo. Você falou no TCE. O Estado do Ceará extinguiu, salvo engano, nos anos 2000... os Tribunais de Contas do município, os TCMs, né? E você acha que isso foi bom ou foi ruim? Veja, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Tribunal de Contas do município, ele é... Já a gente volta lá para Paracuru, porque não, é uma tá coisa dentro boa. do mesmo contexto. Isso, está dentro do mesmo contexto. Ele é uma entidade que ele tem em poucos estados, né? Só tem 3 e um deles era aqui. Então, do ponto de vista vamos dizer, de eficiência e economicidade, na minha opinião, estava correto. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ampliar o Tribunal de Contas do Estado. E é isso que você hoje não tem no Ceará. Tem um Tribunal de Contas limitado do ponto de vista de pessoas, de quantidades e tal. E mais ainda, Edson, eu que morei muito tempo em Brasília, né, e tinha cargo de gestão, quando você vai para o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, o peso das decisões são muito maiores. Então, o TCM ele é visto como um puxadinho político.
Ele, em alguma circunstância, ele era coleguinha? Coleguinha, né, do gestor. Então, normalmente não se vislumbra uma capacidade e uma eficiência dos tribunais de contas do município como o Estado. Agora, cabe ao Estado ampliar, né, o Tribunal de Contas para que dê conta de cuidar. Eficiência maior, né? A eficiência maior dos 184 municípios. Muito bem. E a educação, agora indo novamente para Paracuru, e a educação, você falou só das creches, essa dificuldade. Essa é uma coisa importante. Ensino médio, apesar de ser do Estado, mas... Isso, essa é uma coisa muito importante. A educação do Paracuru, e aí eu mesmo fui crítico dos gestores, né? Porque eu sempre sou do lado do povo. O que está certo a gente elogia, o que está errado a gente cobra. Então, por exemplo, a educação era uma das áreas que eu não cobrava nada. Eu estou sentindo o seguinte, que apesar de você não concordar com a gestão do gestor passado, né? Mas, por o que eu entendi... Hoje está tão ruim que estão sentindo saudade. Sentindo saudade, exatamente. Então, por exemplo, a educação... O que eu entendi. Mas é isso mesmo. A educação, ela tinha... Hoje, o governo do Estado tem um prêmio chamado Escola Nota 10. Paracuru atingiu 17 Escola Nota 10. 17. Na CRED 2, que é Itapipoca, todo aquele... foi o que mais tinha escola. Por quê? Porque o prefeito investia em projetos de reforço, em projetos educacionais suficientes. Praticamente foi acabado tudo. A alfabetização tem um chamado selo ouro da alfabetização, que é do MEC. Paracuru também ganhou. Acabou tudo. Toda a parte de projetos de educação infantil, agora é que estão tentando fazer alguma coisa. Então, veja... os professores eram muito bem remunerados e trabalhavam por projeto de melhoria, né? Então, assim, eu vi que a educação teve um retrocesso muito grande e hoje é o mínimo do mínimo. É tipo assim, olha, se contente. Por exemplo, os professores hoje têm que levar papel para a escola. Nunca aconteceu isso para lá. Nunca. Tem que levar papel. Tem que levar o cafezinho dos professores. Tem que levar? O cafezinho dos professores. Eles têm que levar. Entendeu? E aluno que não tem material, que não tem livro. Né? Então, assim, muito... São muitos páginas lá não divulgam isso, não. Pronto. Aí é o outro lado também que eu acho absurdamente inadequado. Chamaram essas páginas, parte delas botaram como do Fundeb. Olha aí. Do Fundeb. E aí tem que ficar elogiando, tem que ficar, né? E aí bota a mãe da pessoa da página, a mulher da pessoa da página, o cara da página vira coordenador administrativo da escola, sem nunca nem ir lá. Sem nunca ir lá. Né? Então, essa é outra coisa que eu não faria, que é instrumentalizar a gestão para enganar o povo. Eu acho estranho esse tipo de emprego sem trabalho, porque até o próprio prefeito, se ele procurar entender, ele tem que estar lá. Exato. Se ele quer o maior cargo dentro da esfera. Não está no posto de trabalho? Como é que ele vai cobrar dos outros? Meio complexo. Se ele não está, então ele não tem como cobrar. Né? Aí quando se cobra da página, ele diz, não, eu passei em frente à escola e fiz um vídeo. Pronto, foi o meu trabalho. Estranho. Ou um dia a pessoa teve um evento lá na escola, eu fui e filmei, botei na minha página. É o meu trabalho. E aí tá lá no Fundeb, como se fosse educador. Então são muitas coisas, são muitos erros, são muitos enganos que está frustrando as pessoas do Paracuru. E vai ser complicado eles retornarem, porque eles não têm pessoas suficientes do ponto de vista de competência, de experiência, para fazer uma mudança. Nem a própria prefeita tem essa competência, tem essa experiência, e, portanto, eles estão fazendo de qualquer jeito e frustrando a sociedade de Paracuru. Esse governo ou desgoverno, se com base nas suas informações, nesse retrocesso, você acredita, porque a democracia ainda existe, né? Você acredita que ele leva os 4 anos? Pronto. Aí é uma coisa que a população de Paracuru também tem se sentido muito, porque a justiça ela tem agido pouco, né? Então as pessoas elas têm feito denúncias. Porque é muito ocupada, né?
é muito ocupada, né? Então, não sei se não vivem a realidade da população, porque para você ter esse sentimento, por exemplo, para mim ter esse sentimento, eu tenho que estar lá, eu estou no mercado, eu estou na feira, eu estou com os comerciantes, eu estou nos quiosques da praia, eu estou nos campos de futebol, aí eu tenho esse sentimento, né? Já a justiça, às vezes, ela está tão distante que ela acha, não, isso é só a oposição que está achando ruim. É intriga da oposição, É intriga da oposição, porque não vai vivenciar o que o povo está falando, né? Então, e às vezes diminui, né, ou não amplia o escopo daquilo que ocorre no dia a dia e que o cidadão está sentindo. É complicado, porque o que o pessoal não queria mais hoje, querendo pelo menos ele, né, que no caso é o prefeito, da época, né? Eu falo do ex-prefeito, né? Porque, na verdade... trocaram porque não queriam mais, a impressão que eu tenho é que eles não queriam mais. Só que hoje estão arrependidos. Né? É uma situação bastante... arrependidos. Tipo assim, nós trocamos, não foi 6 por meia dúzia, não. Foi 6 por menos 6. Né? É isso que o povo fala, né? É isso que o povo diz, é isso que a gente sente nas ruas. Quando o governo está meio desequilibrado desse jeito aí, além da inércia, da falta de compromisso com o povo, também, às vezes, paralelo a isso, também a pessoa acaba aqui cometendo alguns crimes eleitorais, eleitorais não, na verdade administrativo. Né? Na verdade, nós temos toda uma legislação... Às vezes, não estou dizendo que seja o caso, né? Mas nós temos toda uma legislação de crimes contra a gestão pública que dentro dessa, vamos dizer, de tudo isso que nós viemos falando, já existem várias denúncias, inclusive. Tipificados, crimes contra a administração pública. Então já tem algumas acusações, no Ministério né? Público, sim. O problema é que é lento. Né? E, por exemplo, a justiça ela está no tempo dela, que é a longo prazo. O povo está sofrendo hoje. É agora que ele não tem hospital. Nesse minuto que ele precisa do hospital. Que ele precisa da consulta, tem que passar uma madrugada. Que ele precisa do remédio, não tem os remédios mais simples. Que ele ganha R$800 quando ele ganhava 2 salários. Eu mesmo, vou lhe dar um exemplo. Eu mesmo fui na casa de professores, marido e mulher, doar uma cesta básica, porque os 2 tinham sido demitidos. Fui mais de uma vez e outras pessoas foram. Professores de décadas da cidade e que estavam desempregados. Então, assim, o impacto nas pessoas é muito grande. Muito grande. Então, e é isso que tem frustrado a população, que as pessoas têm reclamado. Eles enviam mensagens de WhatsApp para a gente quase todo dia, falando desses descasos, né? Pedindo que a gente dê uma visibilidade para ver se alguém toma alguma decisão. Às vezes, nosso celular passa o dia todo só recebendo essas frustrações da população. Rapaz, você como vem representando o povo na medida do possível, né? E se tivesse mais espaço, representaria muito mais. O que você diz hoje, tem hoje, a mensagem que você tem a repassar a esse povo com o que vem sofrendo, com o que vem passando, com base no que você me informou aqui? O que eu digo é que não existe mal que seja para sempre. E que é uma lição que os paracuruenses precisam aprender. Uma pessoa que nunca tinha dormido uma noite no Paracuru antes de se candidatar. Uma pessoa que veio para o Paracuru 4 meses antes, apareceu no Paracuru, que ninguém conhecia, 4 meses antes da eleição. Uma pessoa que não conhecia uma família do Paracuru 4 meses antes da eleição. Uma pessoa que não tem um currículo de gestão administrativa na vida inteira. Uma pessoa que não tinha um relacionamento dentro da sociedade do Paracuru. Uma pessoa que não foi em nenhum debate, foi a única que faltou todos os debates. Não foi em nenhum debate. E as perguntas que nós fazíamos, estava lá o microfone aberto, não tinha quem respondesse. Só que essa pessoa chegou com o palanque que eu chamo palanque da cachaça. E como é que é? Bebida, vinha caminhonetas lotadas de bebida. E coisas, luzes e gravação e isso e aquilo. Então a população ela foi enganada.
É tanto que hoje se triste, sente né? enganada. Então, não há mal que dure para sempre. Daqui a 4 anos, o Paracuru vai ser restaurado, vai ser recuperado. A nossa gente é pacata, boa, mas nunca reelegeu um prefeito. Elegeu os antigos, mas nos últimos 20 anos nunca reelegeu um prefeito. E essa, se pudessem tirar hoje, eu acho que a população tiraria. Se tivesse hoje Se uma nova pudesse eleição. hoje uma nova eleição, ela tiraria. Porque o povo vai dar o troco nas urnas. O que o povo está sofrendo hoje no dia a dia vai repercutir lá nas urnas. Não tem possibilidade de depois a ser mudado tudo isso daí, sei lá, num ano de eleição e o pessoal esqueceu o passado? Não. O paracuruense, ele já Não esquece. Ele já deu prova que ele não esquece. Porque os ex-prefeitos... Isso acontece, é comum, né? É comum, mas no Paracuru o povo é inteligente. Os ex-prefeitos deixavam para trabalhar no último ano, eles trocavam. O outro chegava no último ano, trocava. O outro no último ano, trocava. E trabalhava mesmo. E trabalhava mesmo. E trocava. Legal. Então, imagine... E outra, e eles não tinham a rejeição que essa prefeita tem. Era um trabalho mediano e no último ano subia. Sei. O trabalho que ela está fazendo é negativo. Imagine ela tentar recuperar no último ano. Vai ser difícil, pelo que eu converso com as pessoas, e na medida do possível, nós vamos unir forças, nós vamos buscar esse entendimento com todas as forças políticas para fazer uma transformação, para resgatar o nosso município para os verdadeiros paracuruenses, que é como o doutor Lauro, que eu mando um abraço para ele, um amigo antigo na política, ele diz: os filhos naturais e aqueles que nós adotamos, que são os paracuruenses, não os invasores que chegaram de última hora, enganando as pessoas, e que está aí o resultado, que nós não queremos mais. Bom, tá legal demais aqui o bate-papo, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela oportunidade e quero mandar um abraço principalmente para a nossa gente do Paracuru, que realmente conte conosco. Na medida do possível, nós vamos estar à frente aí, junto com vários outros colegas, dessa resistência para os malfeitos da gestão atual. Valeu, doutor Galba. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.